Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Melissa e eu tô no último período da graduação em Física. Bem-vindos ao primeiro episódio de O que Marie faria. E eu decidi começar um quadro novo nesse canal, porque eu sinto que os meus vídeos acabam sendo um pouco... Eu não consigo transparecer tanto as partes ruins e as partes difíceis de ser acadêmica em exatas, quando eu faço um vídeo bonitinho e estético. Eu criei esse podcast, videocast, que também vai estar no Spotify, porque eu queria compartilhar um pouco com vocês a parte um pouco menos idealizada e as partes ruins e as partes verdadeiras. E, assim, eu sinceramente acho que é importante a gente saber tanto a parte boa quanto a parte ruim de alguma carreira que a gente decida seguir. Bem-vindos ao primeiro episódio de O que Marie faria. Vamos ter uma conversa entre amigas. Pega o seu café, pega o seu chá e vamos conversar um pouquinho sobre umas coisas um pouco mais pessoais e um pouco menos técnicas e práticas sobre a vida acadêmica. São coisas que eu queria saber quando eu entrei e talvez seja importante pra você que tá entrando agora saber disso também. Inclusive, se você entendeu a referência do título desse podcast, vamos ser amigas e conversar sobre livros de romance. Eu preciso de amigas que leiam Elie Hazelwood também. Bom, como o primeiro episódio, eu queria falar de uma coisa um pouco mais geral e um pouco menos um assunto tão específico assim. Então, o tema de hoje vai ser 5 coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de entrar na faculdade, que não tem tanto a ver com, aprenda inglês, aprenda cálculo, aprenda matemática. São coisas um pouco mais pessoais, que talvez sirvam principalmente para mulheres que também estão entrando na física, na ciência ou em qualquer acadêmica de exatas. E talvez esse óculos esteja dando reflexo, porque eu estou com um holofote na minha frente, então eu vou gravar sem ele. A primeira coisa que eu queria falar, que assim, eu acho que fez muita falta na minha vida e eu estou tentando remediar isso agora, mas se eu tivesse trabalhado isso desde o começo, talvez eu fosse um pouco mais realizada com o ambiente do meu curso e com as pessoas, é você valorizar as suas amigas e você não deixar elas pra trás, sabe? Porque assim, depois de um tempo no curso, você vai provavelmente pegar matérias diferentes e você vai ver as suas amigas cada vez menos. E eu estou falando especificamente de amigas, porque quando a gente vai chegando no final, principalmente de um curso de física, que não é de uma faculdade grande, que tem a Unicamp ou a FABC, que são matérias junto com as engenharias, não tem quase nenhuma, menina. E assim, eu sei que a gente faz amizade com todo mundo, lógico que a gente não tá mais no 6º ano pra falar que o nosso grupinho é só de meninas, é proibido meninos. Só que você vai perceber que amigas fazem muita falta, porque principalmente os homens da física que querem ser acadêmicos, eles não vão ter a sua vibe. Acredita em mim, se você tá me assistindo e você gosta de mim, confia no que eu tô te falando. Os homens da física, eles não vão ter a sua vibe pra ser seus amigos. Com certeza podem ser colegas que conversam e tal, porque, de novo, não estamos no 6º ano falando que o nosso grupinho é proibido meninos. Mas a gente precisa ter amizades mais íntimas, amizades mais próximas e amizades que realmente entendam a gente, que passem com a gente pelo que a gente tá passando. Agora, eu sou a única mulher que tá em praticamente todas as minhas turmas, tirando as turmas grandes que são junto com a física médica, que são junto com outras engenharias e tal. Eu sou a única nas turmas da física e é muito ruim você, tipo, ser a única pessoa da sala, ser a única pessoa daquele ambiente que não tem alguém pra ser sua duplinha em trabalhos de dupla, que não tem alguém pra ficar fofocando no meio da aula, pra falar, vamos ali comprar um café, porque eu não aguento mais ouvir sobre spin e elétron. Provavelmente no final do seu curso você vai chegar sendo uma das únicas, se não a única menina na sua turma. Então, o meu primeiro conselho que eu gostaria muito de ter escutado é pra você valorizar muito e tentar manter o mais próximo possível as amizades femininas que você fizer. E isso é muito importante, principalmente pra gente se motivar e não sair do curso, pra gente conseguir ter alguém pra conversar, alguém pra trocar listas, alguém pra trocar ideias de exercícios e tal. Então, é meio que uma ajuda mútua, um incentivo mútuo para as duas conseguirem ficar e continuarem. O meu primeiro grupo de laboratório, em laboratório de Física Básica 1, eu fiz um grupo com 2 amigas que são muito amigas minhas até hoje, só que faz muito tempo que a gente não tem mais nenhuma matéria juntas, então faz muita falta eu não ter tanto contato assim com elas. Se eu pudesse dar um conselho pra Mel lá do começo do curso, seria pra manter esse contato e continuar conversando, continuar saindo juntas e trocando mensagem, mesmo sem ter aula juntas, porque só de vocês estarem lidando com as mesmas pessoas, com os mesmos professores, com os mesmos problemas, vocês já têm um incentivo a mais, uma motivação a mais uma da outra pra conseguir continuar, pra ter uma amizade, pra ter um apoio nesse curso de alguém que te entenda e que passa pelas mesmas coisas que você. Lógico que não precisa ser só gente da física. As minhas melhores amigas que moram comigo, inclusive, são da linguística e da história. Eu tenho outra amiga muito próxima que é da engenharia. Então, amizades no geral são muito boas, mas são todas mulheres acadêmicas, todas elas. Por mais que a área seja diferente, são amizades que me incentivam muito, porque elas conseguem me ajudar com
são coisas que são acadêmicas no geral, sabe? E aí, segundo conselho que eu gostaria muito de ter escutado é que, na verdade, esse eu até escutei e ele foi muito bom. Então, se você não escutou, eu vou ser a pessoa que vai te explicar isso. Mas IC não é pra definir a sua carreira no começo do curso. IC é pra você testar com quais áreas você vai se dar melhor, quais áreas você vai gostar mais. A minha primeira IC foi em física experimental em um laboratório de óptica e espectroscopia. E agora eu trabalho com física teórica, relatividade e mecânica de fluidos, que não tem nada a ver com a minha primeira IC. Foi uma etapa muito importante para eu entender que a física experimental não era algo que me atraía tanto. Eu acho muito legal quem faz experimental. Eu tenho muito apreço pelo trabalho do meu orientador que me orientou nessa IC de experimental. Eu acho o trabalho dele muito legal. Eu não me senti tão realizada nessa área, sabe? Eu não senti tanto interesse de conseguir fazer as coisas, porque a experimental e a teórica são muito diferentes. A experimental é você ir no laboratório, pôr a mão na massa e quando as coisas não dão certo e eu não sei como resolver, eu fico meio, não sei se eu queria realmente tentar resolver isso aqui de uma forma muito prática. E a teórica tem mais ou menos os mesmos problemas, só que eu acho que são mais fáceis de resolver, eles são mais. Tem, não sei explicar, tipo, tem mais opções para você resolver problemas da física teórica do que problemas da física experimental, porque a física experimental depende muito do material que você tem à sua disposição. E, obviamente, o Instituto de Física da Federal de Berlândia não tem todos os materiais pra gente testar tudo que seria legal testar. Os cursos de física, no geral, se você não tiver na USP, eles vão ter falta de algum material importante. Então, assim, eu acabei gostando um pouco mais da teórica. A minha segunda IC foi em relatividade e a minha terceira que eu tô fazendo junto com a de relatividade é em engenharia. E eu me encontrei na terceira, que eu comecei literalmente no meu último período de graduação. Eu gosto muito de relatividade também. Isso é um tópico para o próximo vídeo do porquê que talvez eu não fique na física teórica tão essencial de como o universo surgiu e como a gravidade funciona e vá para uma física teórica um pouco mais de modelagens práticas, porque são vários motivos, não é só gosto pela área. Então assim, isso fica talvez para o próximo episódio de O que Marie faria. Então é isso, não precisa ficar desesperado tentando descobrir qual IC você vai se encaixar melhor na primeira graduação. A IC, ela é para você testar as áreas, para você ver onde você se encaixa, onde você se encontra e o que você realmente gosta de fazer na física. Então assim, esse foi um conselho que eu escutei de um podcast que eu gostava muito quando eu tava no ensino médio, que chama Physicast. Infelizmente eles entraram em hiato, mas os episódios que eles gravaram ainda estão disponíveis. Eu sou apaixonada por esse podcast e pelos físicos que fizeram eles. Eles são assim, nunca conversei com eles pessoalmente, né? Mas eles parecem pessoas legais, eles explicam coisas direitinho, eles são didáticos e eles não são soberbos. Muito bom. Recomendo super esse podcast. Terceira coisa que eu gostaria muito de ter ouvido, e isso foi uma opinião de algumas amigas também, é que você vai ser humilhado nesse curso. Você vai ser muito humilhado nesse curso. Eu acho que qualquer área que você for, se você for ser acadêmico, você vai ser um pouquinho humilhado, pelo menos um pouquinho. Mas dependendo da área, você é humilhado um pouco menos, sabe? Na física parece que é uma das piores, porque eu tenho a impressão de que físicos têm o leve defeito de personalidade de se achar um pouco melhor do que os outros por saberem física. Insuportável isso. Não são todos, obviamente, mas alguns físicos são extremamente arrogantes e talvez esses físicos arrogantes possam ser os que vão te dar aula de alguma matéria que você vai se sair mal. E assim, os professores da física, eles não têm o menor medo, o menor peso de te chamar de burro, de falar que você é incompetente e de que talvez essa área não seja pra você. Então, assim, se você for uma pessoa sensível, que tem um problema de lidar com esse tipo de crítica, e se alguém te falar que alguma coisa não é pra você, você vai cair fora na hora, eu tenho que te falar que tu tem que melhorar esse seu traço de personalidade. Vai fazer uma terapia, vai ver, sei lá, alguma coisa que te faz perceber que você é uma pessoa interessante e capaz, porque você vai ouvir muito isso. Eu vou ressaltar de novo isso, porque eu acredito que isso aconteça principalmente em universidades pequenas. Eu tenho amigas que estão fazendo física na UFBC, e a UFBC a física na UFBC é interdisciplinar. Todas as engenharias junto com a física, e aí depois que você faz todo o ciclo básico, você escolhe, então acaba sendo uma turma com muita gente. E é um pouco menos comum esse tipo de coisa em faculdades grandes. A maioria das coisas que eu tô falando é para turmas pequenas. Então, se a sua turma de física foi uma turma de física bacharelado que entrou 30 pessoas e depois do quinto período só tinha 10, é normalmente aplicável para esse tipo de turma. Gente, o meu vizinho, eu não sei, eu acho que ele tá montando algum móvel, pregando alguma coisa na parede. E toda vez que eu abro a boca, ele começa a martelar. Então, se você tá ouvindo marteladas nesse vídeo, me desculpa, mas eu não vou refazer essa maquiagem inteira de novo.
pra gravar um vídeo depois, vai ter que ser agora. E assim, não só pelos professores que não têm o mínimo de escrúpulo pra falar diretamente pra você que talvez você seja uma pessoa burra, mas pelas provas, pelo método deles, porque tem muitos professores que eles fazem coisas e eles passam atividades com o único e exclusivo intuito de te mostrar que você não sabe o suficiente da matéria dele. E isso é muito doido, porque eu lembro que bom, eu gosto muito de todos os meus professores, não tem nenhum que eu vou odiar por ter me feito sentir burra, porque assim, no geral, eles me ensinaram uma matéria importante que eu preciso pra minha carreira. Eu obviamente não vou falar que eles são as melhores pessoas do mundo, mas eu não odeio ninguém da minha faculdade, eu não odeio ninguém da física, nenhum professor, por eles terem sido arrogantes, por eles terem me feito sentir mal em algum momento. Eu tô deixando isso claro porque eu tô com muito medo de algum professor da minha faculdade ver isso e achar que é indireta pra eles, porque, tipo assim, eu já chorei na frente de professores, sabe? Então, não é. Se você é um professor da minha faculdade e tá vendo isso, eu não odeio você, não odeio ninguém, mas eu estou alertando quem vai entrar na faculdade que talvez algum outro professor também vai fazer essa pessoa chorar. Não foi com um professor só, foi com mais de um. Mas o que eu ia contar, um professor de uma matéria que eu fiz, que ele passou uma atividade extra que ia contar a nota extra na prova, porque o pessoal costumava ir muito mal na prova dele. Então, ele passou uma atividade extra, falou, ó, quem entregar essa atividade certo vai ganhar 10 pontos na prova. A prova normalmente vale 100. E eu fiz a atividade e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu só consegui a resposta dessa atividade porque eu usei o chat GPT, porque eu não achei nenhuma fonte de informação que eu conseguisse pesquisar essa resposta. E quando eu levei esse trabalho na sala desse professor, ele falou: como que você conseguiu resolver? Como que você fez isso? Eu achei que não tinha como achar a resposta dessa questão, foi por isso que eu passei. Eu fiquei um pouco incrédula quando ele falou isso, mas esse professor não sabia que IA tinha resposta para essas coisas. Eu achei que a resposta estava errada, porque eu não confio muito nas respostas do chat GPT, mas como foi minha única fonte, pelo menos um pontinho na prova já ia contar e calhou de estar certo. Eu achei muito engraçado quando meu professor falou isso, porque ele passou aquele exercício com o intuito exclusivo de mostrar pra gente que a gente não ia conseguir resolver. Então, é esse tipo de coisa, entendeu? Tem alguns professores que fazem questão de passar provas difíceis. Eu não sei porquê, eu não sei se isso é um motivo meio de orgulho para alguns professores, mas dar uma matéria difícil, ver que os alunos não conseguem ir bem na matéria deles, é quase que uma coisa de tipo, nossa, olha só como essa turma não merece ser físico e como todos eles são burros. Tem uns professores que são meio dinossauros, assim, sabe? Não tem o que fazer. Tem alguns professores que eles não vão te dar nota porque eles simplesmente não foram com a sua cara. E você não pode fazer nada, porque não tem como eles serem demitidos do cargo deles. E também não tem como você provar que eles julgam a sua nota de uma forma diferente porque eles não foram com a sua cara. Também acontece o contrário. Tem professores que vão considerar um pouco mais do que você realmente fez, porque eles foram com a sua cara, porque você já conversou com ele e ele viu que realmente você sabe do assunto, você só não acertou aquela questão inteira. É uma coisa um pouco complicada o critério de avaliação. Tem alguns professores que têm problemas muito pessoais que eles não conseguem resolver com eles sozinhos, e eles acabam descontando um pouco nos alunos. Tem muitas histórias de professores que fizeram coisas um pouco cruéis com os alunos deles. Você vai passar por situações um pouco humilhantes. Você vai ser humilhado nesse curso. Me desculpa te falar isso, mas você vai ser humilhado nesse curso. Principalmente se você for mulher. Eu sinto muito também em te falar isso, mas o machismo, a misoginia, o preconceito na academia, principalmente em áreas de exata, ele melhorou muito pouco com relação à época que o Richard Feynman falava abertamente que achava mulheres não só dos professores, mas também de algumas pessoas da turma, você vai passar por situações que são ruins e que te deixam triste e que te fazem sentir mal pelo simples fato de você ser uma mulher na física. E você não só vai passar por isso, mas você vai ver pessoas, tipo amigas suas que você gosta passando por isso e se sentindo realmente inferiorizadas por causa disso. É um pouco triste. Então, além dessa parte da humilhação, principalmente quando é direcionado para mulheres, eu pessoalmente não tive tantas experiências que foram tão impactantes e negativas, mas eu já vi amigas minhas passando por experiências horríveis e, assim, não só humilhantes, como assustadoras e muito tristes. Se você é uma mulher que quer entrar na física, eu espero que você tenha noção de que isso vai acontecer. Eu espero que não aconteça. Eu espero do fundo do meu coração que isso não aconteça e que tenha sido uma exceção da minha faculdade, mas talvez não seja.
E se não for, você tem que estar psicologicamente preparada para isso, porque às vezes dá vontade de você só sair desse curso e ir para alguma área que você não vai passar por essas coisas e você não vai ver pessoas que você ama e amigas que você ama passando por essas coisas também. Mas infelizmente nessa área, na academia de exatas, essa parte da misoginia, ela ainda é um pouco ruim. Lógico que agora mulheres têm direitos políticos, a gente pode entrar na faculdade, a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, mas isso não muda a forma como pessoas te veem, principalmente as pessoas mais velhas, principalmente pessoas que cresceram em ambientes misóginos e machistas e viram que isso não é punido quando você tá nesse curso. Então, assim, lógico que com certeza essa parte da misoginia melhorou muito com relação a como era 20, 30 anos atrás. Só que ainda assim é um pouco pior do que em cursos de humanas, um pouco pior do que na escola, um pouco pior do que a gente pensa que é quando a gente não tá nesse ambiente. Um pouquinho de humilhação dos professores, um pouquinho de humilhação dos colegas, um pouquinho de humilhação dos testes e das provas que não são feitos pra você aprender, mas são feitos pra você ver que você é competente. E se você for mulher, um pouquinho mais de humilhação por você ser uma mulher na física ou nas exatas no geral. O terceiro ou quarto, tô no quarto. O quarto conselho que eu gostaria muito de ter recebido é que você precisa desatrelar a sua autoestima das suas notas. Você vai ficar maluca. Mesmo se você for uma pessoa que consegue estudar pra tirar notas boas, se a sua autoestima depender disso, você vai ser uma pessoa extremamente infeliz. Eu tô levando em conta que a maioria das pessoas que entram numa graduação, elas já não têm mais tanto tempo livre que nem na escola, por exemplo. Então, assim, se você é uma pessoa que foi morar sozinha pra fazer faculdade, tem que arrumar a sua casa, que tem que manter as coisas organizadas, que tem que cozinhar e principalmente se você é uma pessoa que tem que trabalhar, você vai ter menos tempo pra estudar. Isso é um fato. Se você tá morando sozinho pra fazer faculdade, não tem ninguém pra fazer sua comida e lavar suas roupas, você vai ter menos tempo pra estudar. Em algum momento, pode ser que a sua organização e o seu sistema de estudo, ele falhe, porque você tá começando uma coisa que você não conhece. Quando esse sistema falhar, tem chances de você não aprender tudo que você deveria no prazo que você deveria e talvez você tire uma nota ruim, talvez você tire notas ruins. Muito provavelmente você vai tirar notas ruins e talvez você reprove em disciplinas que acabam cobrando um pouco mais do que você achava que ia cobrar quando você se inscreveu nessa matéria. Se a sua autoestima tiver 100% atrelada à sua nota, uma coisa que eu tinha no começo da graduação, porque eu era uma aluna muito boa no ensino médio, eu achei que ia ser assim também na faculdade, você vai enlouquecer, que foi também o que aconteceu comigo. Eu sei que é legal você ser uma pessoa que gosta de basear o seu valor, a sua autoestima nas suas notas quando você tá na academia. Isso é tóxico, um pouco tóxico, mas isso é um fato. Se você tá na academia, o seu valor, ele é ditado quase exclusivamente pelo seu desempenho acadêmico, até porque a sua profissão é estudar. Mas às vezes a gente vai falhar em estudar, às vezes a gente vai estudar errado, às vezes a gente não vai estudar o suficiente, às vezes você vai pegar uma dor de garganta que vai te deixar de cama com febre por 5 dias e esses 5 dias são exatamente a semana que antecede a sua prova de eletromagnetismo 2. Um conselho que teria feito a maior diferença na minha saúde mental no começo da graduação. O seu valor como pessoa, ele não tá nas suas notas. O seu valor como acadêmico talvez esteja, e isso é um pouco mais difícil de desatrelar, porque realmente, para você entrar num mestrado, eles vão levar em consideração o seu histórico e as suas notas. Mas não é o fim do mundo. Se você tá me assistindo aqui no YouTube agora, você muito provavelmente não é a melhor pessoa do mundo na sua área. E está tudo bem você não ser a melhor pessoa do mundo na sua área. Até porque provavelmente a melhor pessoa do mundo na sua área vai ser algum senhor de mais de 70 anos que passou a vida inteira dele estudando nas melhores universidades do mundo. É muito difícil você basear o seu valor em notas quando você não consegue estudar no seu tempo e do seu jeito. Entendeu? Principalmente se você não tiver tanto material disponível, porque tem uma coisa que o pessoal da engenharia principalmente costuma fazer, que é pegar provas antigas do mesmo professor e fazer elas pra conseguir tirar nota na prova mesmo, não necessariamente pra aprender. E é muito difícil fazer isso na física, porque não tem provas antigas, porque os professores eles mudam todo semestre e por algum motivo quase ninguém tem prova antiga e tem muito pouca gente na física, então é difícil achar alguém que tenha guardado essas provas, enfim. É um pouco mais difícil fazer isso na física, mas no geral, tenha outros hobbies, tenha outros interesses e tenha outras coisas que façam perceber que você é uma pessoa interessante, pra você não depender só do seu desempenho acadêmico. Por mais que o seu futuro acadêmico dependa sim do seu desempenho, a sua felicidade e realização como ser humano
não deveria. Da mesma forma que você não deveria basear toda a sua vida no seu trabalho, se você for uma pessoa que não é da academia, por exemplo. Então, assim, tenha outros interesses, faça outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito de livros. E assim, eu acho que gostar muito de livros, gostar de maquiagem, gostar de jogos e gostar de música, de tocar instrumentos, gostar de fazer muitas outras coisas, gostar de desenhar, são coisas que me fazem sentir um pouco mais realizada como ser humano. E toda vez que eu falho em alguma coisa acadêmica, eu me lembro que eu tenho mais outras 5 áreas da minha vida pra falhar também. Brincadeira. Mas eu tenho outras coisas pra fazer. Também quero fazer um episódio só sobre o sentimento de você ser burro por você ter falhado em alguma coisa, porque foi uma coisa que eu senti com muita frequência e eu literalmente não tinha ninguém pra conversar sobre e falar, nossa, acho que eu sou a pessoa mais burra do planeta Terra. Então, eu acho que talvez um vídeo assim sirva pra alguém que esteja passando por isso em algum momento. O quarto conselho é não baseie a sua autoestima no seu desempenho acadêmico. Costumo fazer vídeos de rotinas e eu mostro alguns dos meus outros interesses, então se você quiser uma ideia de coisas que eu faço enquanto eu consigo conciliar com estudo, porque nem todos os interesses que eu tenho dá pra conciliar com estudo. Por exemplo, eu gosto muito de dançar e eu gosto muito de esportes, mas eu não consigo ser proficiente em um esporte enquanto eu estudo, sabe? Porque o esporte, eu acho que ele exige a mesma dedicação que os estudos. Tem outros hobbies um pouco mais simples e um pouco mais tranquilos que exigem, lógico, esforço, porque eu não sei, eu acho que não tem muita graça hobby que não exige pelo menos o mínimo de, sabe? Cérebro. Enfim, o que eu quis dizer é que eu tento não me frustrar por não ser muito boa em hobbies que eu sei que exigem que você treine o dia inteiro e que você realmente se dedique, que nem Valorant. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu sou horrível no Valorant e é um dos meus hobbies preferidos jogar Valorant. O último conselho que eu gostaria de ter ouvido também, e que esse sim, eu acho que é mais geral, eu devia ter deixado mais geral pro começo, né, pra retenção ser maior, mas enfim, estamos aqui já e eu já falei de todos os outros. Talvez você, como uma pessoa que é entusiasta de física e muito possivelmente de astronomia e astrofísica, você vai entrar na física pensando que você entendeu o básico de todos os conceitos de física, vai te fazer passar nas matérias com nota máxima. E o que vai te fazer passar numa matéria não é o quanto você conhece de conceitos. E o conceito, eu acho que é o que o pessoal que não é da física ainda entende como teoria. Teoria é a parte matemática, mas normalmente quem consome divulgação científica chama teoria de a parte que não tem conta. É o contrário, na verdade. A teoria é a parte que tem conta, mas às vezes para algumas pessoas a teoria é a parte que não tem conta. Enfim, se você é uma pessoa que conhece mais dessa teoria, talvez você ache que isso seja o suficiente para você se sair bem. Mas a física, ela é uma ciência 100% baseada na matemática e no cálculo. Não existe física sem ferramenta matemática e sem cálculo. Então, a parte mais importante da física não é você saber os conceitos de física, é você ser muito bom e você ter uma base muito forte em cálculo e matemática básica. Você pode saber explicar mecânica quântica e relatividade geral para uma criança de 2 anos. Se você não souber explicar isso com cálculo e matemática, você não vai dar bem nas matérias, você não vai ter um bom desempenho e você vai acabar se frustrando porque a física, ela é matemática aplicada. Física é cálculo, física é matemática. A linguagem da física é a matemática, é o cálculo. Tem muita gente que comenta nos meus vídeos, tipo, eu sou muito ruim em matemática, mas eu adoro física, eu queria ser astrofísico. Tem como? Tem como se você melhorar em matemática. Se você for muito ruim em matemática e tiver decidido que você não vai aprender matemática porque você é ruim, você não vai se dar bem num curso de matemática aplicada, que é a física. Quando eu falo matemática aplicada, eu não tô falando que é semelhante ao curso de graduação de matemática aplicada. Eu tô falando que é a matemática aplicada em situações reais. Eu não sei se deu pra entender, mas enfim. A parte mais importante, a parte que vai fazer mais diferença na sua vida, no seu desempenho, é você ter uma boa base matemática, é você se dedicar nos primeiros cálculos, na álgebra linear, na geometria, porque tudo que vem depois na física é baseado na matemática, no cálculo, na álgebra, na geometria. Talvez isso seja uma notícia ruim para algumas pessoas, talvez isso seja uma notícia muito boa para algumas pessoas, mas você tem sim que ser uma pessoa que domina muito bem a matemática e cálculo para você se dar bem na física e para você ser realizado com essa profissão. Existem outras profissões que envolvem você entender os conceitos, entender a teoria. Tem uma menina que eu seguia no Instagram que tem um canal no YouTube. O canal dela é em russo, mas ainda assim é legal de ver, que chama Maria versus The Universe, e ela fazia umas coisas de jornalismo científico. Então, ela não mexia com a parte da matemática pura, com a parte da teoria, com a parte do cálculo. Ela realmente tentava entregar os conceitos de uma forma cientificamente coerente para o público geral. Então, existem alternativas para quem está decidido que não vai
aprender a matemática para ter um bom desempenho na física. A matemática é a parte mais legal da física e de todas as ciências. A matemática é uma ferramenta incrível que, assim, tem algumas falhas, mas ainda assim é muito legal ver como a matemática se desenvolveu e como ela funciona para tantas coisas de um jeito tão preciso. Se você é uma pessoa que se considera ruim em matemática, não desiste da matemática. Aprende a matemática. A matemática é muito legal, a matemática é incrível. E com a matemática você consegue aprender física de um jeito matemático, que é mais incrível ainda. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse quadro novo, desse videocast, comentem aqui algumas ideias de tema para os próximos vídeos, porque eu queria muito saber o que vocês gostariam que eu falasse de uma forma um pouco mais pessoal e um pouco menos técnica. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no meu canal. Se vocês quiserem saber como que é a rotina de estudo e o que eu estudo, eu tenho vários vídeos aqui sobre isso, então eu recomendo você assistir. É isso, amigas, até o próximo vídeo.